Bom, agora está gravando. Bom dia para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Essa é a nossa segunda videoconferência. Como eu tinha avisado, né, as videoconferências vão ser mais para a gente tirar dúvida, para vocês colocarem as dúvidas de vocês, o entendimento de vocês dos textos, de alguma coisa relativa ao curso. É um momento que a gente tem para conversar, assim, ao vivo, né? Porque o curso está sendo nesse esquema à distância. Então, bom dia para todo mundo. Temos aqui 7 pessoas. Vou aproveitar para comentar... Opa, está chegando mais gente. Assim, a participação está muito baixa, segue muito baixa. Ninguém está participando dos fóruns, né? A gente já está nessa segunda metade e tem um fórum lá sobre esse texto, a banalidade do mal e as possibilidades da educação moral, e ninguém está deixando mensagem lá. Alguém tem alguma tese sobre por que isso está acontecendo? Porque, assim, essa é a... Assim, já dei aula para 4 turmas nesse esquema, né? 2 no semestre passado e agora mais 2. Essa é a única turma que ninguém está comentando no fórum, não está tendo nenhuma troca por ali. O que está vendo? Vocês sabem que o fórum existe, mas não estão muito animados de participar? Vergonha? Gente, vergonha de quê? Botar uma pergunta lá, uma questão, uma coisa que pensou lendo o texto? Não precisa ter vergonha, não, gente. Isso aí faz parte, gente. Não tem vergonha. Tá certo. Mas tá todo mundo com vergonha? É isso mesmo? O que mais pode estar acontecendo? Quem mais tem alguma ideia aí? Só falta iniciativa. Tá bom, eu vou iniciar os tópicos lá do fórum, para ver se vocês participam embaixo. Ninguém escreveu nada. É isso mesmo. Agora, apesar disso, as provas foram boas, né? Vocês estão satisfeitos com os resultados, assim, acharam justos, vocês que estão aqui? Eu achei as provas bem feitas, boas, e bem satisfeito de ler, né, de ver que vocês realmente pensaram, né, não só fizeram qualquer coisa, mas vocês pensaram, assim, escreveram coisas bacanas e tal. Bom dia. Bom dia, Vitória. Tá me escutando bem? Pode falar. Tudo bom? Então, sobre o fórum, eu cheguei a fazer uma pergunta, mas assim, não é nem o fato das pessoas não de não ter perguntas diferentes aos outros textos, é que não sei as outras pessoas que doam, sabe, escrevendo não entendo. Eu acho que seria legal, pode ter ideia, pensada Vitória, eu sobre não estou lançar ondas para conseguindo, ver o que sobre. não estou conseguindo captar a mensagem que está cortando muito. Não consegui entender. Acho que a Vitória... Ah, tá aqui, não caiu não. Vitória, não consegui ouvir. Ficou bem picotado, assim. Thalita falou, dá uma catucada no pessoal, tipo, ficar botando lá umas perguntas, assim, tipo isso. Tá, vou ver. Tá. A Luísa disse que os textos são muito bons, deu para fazer uma boa prova. Thalita falou para fazer umas perguntas.
Tá bom. Pode ser. Posso começar lá, para ver se vocês se animam mais. Vitória, quando você quiser, se tiver estável aí, é só você abrir seu microfone e falar. Ou então, se não estiver dando, você coloca aqui no chat, tá? Que a gente vê. A minha internet tinha caído, Ah, beleza. perdão. Agora parece que está Mas é estável. essas perguntas mesmo, pra gente despertar um pouco mais, entendeu, dos textos. Tá, Se tá. concordar. É só isso Tá, mesmo. beleza. Vou iniciar lá, então, a discussão do fórum. Bom, no mais, como é que está sendo? Acho que caiu para ele. Até aqui. Voltou. Tá super instável a Vivo, mas tudo bem. A Vivo tá de parabéns. Muito de parabéns. Voltei? Estão me vendo? Tem. Vai. Bom, então, tá dando assim para fazer os estudos, para ler os textos, para ver os vídeos, para captar ali a ideia que está sendo discutida? Como é que está isso, pessoal? Alguém está tendo alguma dificuldade nesse sentido de acompanhar o curso? Fernando diz que sim, Pedro sim, Maria Isabel sim. Tá. Porque sem o fórum eu fico meio sem parâmetro, mas está tranquilo. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai entrar no. Já entramos, né? Mas vamos discutir esse segundo texto, A Banalidade do Mal e as Possibilidades da Educação Moral, um texto do Marcelo Andrade sobre a Hannah Arendt, sobre o pensamento da Hannah Arendt, né? Que é o primeiro texto dessa segunda metade do curso. A primeira metade foi com aqueles textos sobre a pandemia. Eu espero que vocês tenham gostado. Achei interessante assim, a ideia. Tentei trazer, né, filósofos vivos, pensando questões contemporâneas, coisas que estão acontecendo com a gente agora, para trazer um pouco dessa dimensão da filosofia como pensamento da vida, né, ao invés de só, sei lá, trazer umas teorias antigas, o que é muito importante, eu gosto muito, mas, sei lá, trazer um pouco dessa dimensão da filosofia que é importante. E agora a gente entra nesse segundo texto, que é A Banalidade do Mal e as Possibilidades da Educação Moral. Sobre esse texto, qual foi a percepção de vocês? Quais são as dúvidas que ficaram? O que vocês gostariam de colocar aí, de pensar junto com o texto? Digam aí, quem começa? Alô, professor? Fala, Pedro. Opa, tudo bem? Então, o que eu gostei muito desse texto, da banalidade do mal, foi trazer uma nova forma de compreensão sobre a palavra banal em si, né? Porque, ironicamente, a palavra banal é muito banalizada, né? A gente compreende que banal é algo apenas como ruim e acabou. Mas eu acho interessante a atribuição que é colocada no texto de que banalidade é tudo aquilo que substitui o normal e que a gente se conforme com aquilo como normal, sendo que isso, eticamente, na nossa concepção, é errada. Então achei muito bacana essa análise para a palavra em si, né? Exatamente. Esse é um conceito muito importante da Hannah Arendt, né? Que surgiu quando ela foi convidada foi convidada, meio se ofereceu para cobrir o julgamento de um oficial nazista, já uns 15 anos depois de terminada a guerra. Vocês sabem que teve tribunais para julgar os crimes contra a humanidade de oficiais nazistas, primeiro em Nuremberg, na Alemanha, depois da fundação do Estado de Israel em Jerusalém. E ela lá em 60, 61, teve esse julgamento do Eichmann, que, se eu não me engano, foi capturado na Argentina. Ele tinha fugido para a Argentina, estava vivendo escondido. E, quando foi anunciado o julgamento dele lá em Jerusalém, ela meio foi convidada e meio se ofereceu para a revista New Yorker,
ela que nessa altura já era uma grande pensadora, vivendo lá nos Estados Unidos, para cobrir o julgamento desse oficial nazista. E lá, assim, tudo que se esperava dela, né, e tudo que ela talvez esperasse a princípio, ela como uma pensadora judia, nesse contexto vocês podem pegar lá no vídeo, né, também nas pesquisas que vocês fizerem, mas ela é uma pensadora judia alemã que viveu justamente na sua juventude a ascensão ao poder do regime nazista, o regime mais sanguinário e violento e autoritário de todos os tempos, ou um deles. E foi duramente perseguida, ela era uma estudante de filosofia, né, numa das principais universidades alemãs, e não pôde continuar a sua carreira, não pôde ter nenhuma pretensão a continuar uma carreira ali na universidade, na filosofia, porque era judia, e os judeus não podiam mesmo participar de muitas áreas assim da vida alemã durante o regime nazista, sem contar toda a perseguição, a violência, ter amigos e familiares perseguidos, presos, torturados, mortos. Foi um período terrível, assim, realmente, de muita violência, violência extrema contra grupos inteiros de pessoas. É meio que isso que ela chama de mal, essa violência extrema contra grupos inteiros de pessoas. Mas ela conseguiu fugir, uma fuga bem dramática também, ela chegou a ser presa, aí com a ajuda de amigos saiu da prisão, depois, quando ia ser presa de novo, ela consegue também, com a ajuda de amigos, fugir para os Estados Unidos, uma fuga bem, eu disse dramática, porque quando você é um inimigo do Estado, né, o Estado está te perseguindo, você não pode pegar avião, não pode pegar trem, não pode fugir pelas vias normais, porque o Estado vai, a polícia vai te pegar, vai te prender. Né? Então, ela teve que fugir pelas montanhas, entre as cordilheiras, entre a Alemanha, a França, a Bélgica, para conseguir finalmente ir para os Estados Unidos, onde se estabeleceu como professora universitária, pensadora, escritora. E aí, claro, lá nos anos 60, ela já com uma carreira toda consolidada, como escritora, pensadora, professora universitária, ela vai cobrir o julgamento desse oficial nazista chamado Eichmann, Adolf Eichmann. E tudo que se esperava nela, como uma pensadora judia, que sofreu na pele, na carne, toda a perseguição e a violência do regime, se colocando diante de um oficial nazista que, né, ele estava sendo julgado pelo seguinte crime: ele era o responsável por organizar o envio de pessoas para os campos de extermínio. Uma das coisas mais terríveis do regime nazista, né, em comparação mesmo a outros regimes autoritários, é que eles construíram uma indústria da morte, né, do assassinato de pessoas, que eram os campos de extermínio, com câmaras de gás, com paredões de fuzilamento, mas com toda uma indústria tecnológica voltada exclusivamente para o extermínio de pessoas. E ele era o responsável por organizar essa logística. Imagina que tem assim alguém no metrô do Rio que é responsável por organizar que horas cada trem chega, que horas cada trem sai, um vai para cá, outro vai para lá, tem que ter segurança em cada esquina, e se tiver gente demais, tem que dar um aviso aqui e ali, tá, sabe? Tem essa logística. O cara que controla os trens faz isso. Ele fazia isso lá nesse regime de envio de pessoas para o campo de extermínio. Então, ele cuidava dessa logística todinha. Quantos carros por dia, quantas pessoas em cada vagão, horários, não sei o quê, maneira de ir, de voltar, tudo isso. Ele estava sendo julgado por crime contra a humanidade. Né? O Pedro diz assim: eu tento imaginar como deve ter sido julgar uma pessoa como essa. Não era um homicida apenas, e sim um inimigo do gênero humano. Bizarro. Pois é, surge justamente nesse pós-guerra essa categoria mesmo de crime contra a humanidade. Não é só um homicida, não é só um crime comum, mas é um crime contra a humanidade. É o extermínio organizado, pensado, planejado, bem executado, com aparatos tecnológicos bem montados para o extermínio de pessoas. Milhões de pessoas morreram. A gente tem aí por baixo 5 milhões de pessoas, em números bem documentados, bem confirmados. A gente tem 5 milhões de pessoas mortas por esse esquema de extermínio nazista. E quando ela chega lá, ela e todo mundo espera dela que ela veja um monstro, né? Assim, descreva ali um monstro, um cara monstruoso, terrível,
sabe, um demônio encarnado, um negócio desse tipo. E conforme ela vai ouvindo ele falar, ela vai ficando cada vez mais com a impressão de que aquele cara não é assim um monstro. Falta para ele, sabe, aquela coisa realmente maldosa, terrível e convicta, né, assim, do monstro, da figura monstruosa. Ele cada vez mais vai parecendo para ela uma pessoa absolutamente normal, comum. Um cara que tem família, estudou, teve o seu trabalho, né, como funcionário público do Estado nazista. Ele tem mãe, pai, tem esposa, tem filho. Todo mundo fala que ele é uma pessoa excelente, muito tranquilo. E ele o tempo todo insiste nisso, né? Eu sou uma pessoa comum, não sei o quê. E ela vai vendo que é mesmo. O pior é que é assim, uma pessoa mais até que comum, uma pessoa extremamente superficial. Né? Isso leva ela para uma reflexão, e aí está a marca da pensadora, né? Chegar lá e apontar e dizer assim, esse cara é um monstro, esse cara é terrível, qualquer um faz. Não está errado, né? O cara organizou a matança de milhões de pessoas, mas não está errado. Você vai dizer, pô, esse cara é um monstro, esse cara é terrível, faz um artigo lá de 10 páginas, assina embaixo e o mundo vai bater palma para você. Mas o que ela conseguiu fazer, ela enquanto judia, que sofreu na pele, que teve amigos e familiares mortos, que fugiu de uma maneira dramática do regime, ela, diante daquele cara, conseguiu elaborar uma reflexão que vale para todo mundo, inclusive para ela e para todos nós, que muitos anos depois temos aqui as voltas com o pensamento que ocorreu a ela ali diante daquele cara. Aquele cara não era um monstro, era uma pessoa absolutamente comum que abdicou da capacidade de pensar. Depois a gente pode falar sobre o que ela está chamando de pensamento. Isso é importante de entender. Mas é um cara absolutamente comum que abdicou da capacidade de pensar. E quando muitas pessoas em massa fazem isso, e é uma característica da própria massa, né, da massificação, do deixar-se absorver pela massa, tornar-se massa, é uma característica da massa o não pensamento, nesse sentido profundo que a Hannah Arendt está dizendo. E nesse contexto de massificação, é o solo fértil para o florescimento do mal. Mal nesse sentido de uma violência extrema contra milhões de pessoas. E aí, para entrar propriamente na questão do Pedro, que é muito boa realmente, nesse contexto de massificação, não pensamento, reprodução automática de valores estabelecidos, pode haver, né, justamente uma banalização do mal. As pessoas estavam convivendo ali todos os dias com violências, torturas, assassinatos, destruições de propriedades, destruições de vidas, e a coisa se tornou, ela substituiu a normalidade, né? Ela se tornou, ela se instaurou no lugar da normalidade, se tornou cotidiana, né? Se tornou banal nesse sentido. Então, ela chama atenção para um aspecto que nem sempre a gente pensa, porque não é agradável de pensar, que assim, o mal não é obra, ou não é só obra. Não é só assim que o mal aparece, né? Como obra de um ser demoníaco, como obra de um monstro, como uma coisa terrível que vem do nada. Mas ele vai se entranhando assim, sorrateiramente pela vida cotidiana de um grupo de pessoas que se deixou massificar, né, por um grupo massificado de pessoas, ele vai se irradiando, ele vai reverberando, até que ele começa a ser praticado cotidianamente, como foi na Alemanha nazista. É o mal como experiência cotidiana, praticado, desejado e sustentado por pessoas absolutamente comuns, né? E isso tem um aspecto terrível, quase que mais terrível do que imaginar uma figura muito má que faz uma coisa terrível, né? E você identifica, você sabe onde está
o mal, entre aspas, aí, né? Quando tem uma figura que vai lá e faz alguma coisa terrível, você tem meio que como identificar esse mal. Ele é meio que também excepcional, né? Um ato excepcional que se abateu sobre nós. Nesse caso do nazismo, não. E não só do nazismo, né? Como ela chama bem a atenção. É uma coisa disseminada, difundida, irradiada por uma massa de pessoas que se tornam veículos do mal, né? Veículos do mal. Tem uma leitura que eu fiz há um tempo atrás, professor, que eu achei muito interessante. Eu acho que ela tem um livro muito bom para nos agregar como seres humanos, que é um livro do Hermann Hesse, Demian. E é um livro muito bom porque ele mostra a coexistência entre o bem e o mal nos indivíduos. E maldade e bondade são coisas muito tênues, porque é uma questão de interpretação. Você, por exemplo, pode fazer uma atitude que é louvável para uma pessoa, mas ao mesmo tempo a contrapartida é ruim. Agora, é uma coisa unânime acreditar que o nazismo foi algo de extrema maldade e de crueldade. Mas eu acho que essa maldade que é interessante no texto se traga, até dialoga um pouco com o seminarista do Machado de Assis, é que o normal é o anormal de fato, né? A complacência em si nos torna tão ruins assim, né? Aceitar o que nos é orientado, o que nos é dito. E eu não sei se isso necessariamente é, por exemplo, o Eichmann, né? Que estava lá sendo oficial, ele era considerado um bom pai, ele era um trabalhador louvável porque ele cumpria ordens, enfim, era uma pessoa boa, né, para aquele sistema infeliz, né? É difícil, porque a falta de senso crítico, eu acho que esse é o ponto-chave do texto, né? O senso crítico como forma que vai ser traga pela educação. A partir do momento que se existe a criticidade em cima de algo, você se torna aquilo que pode ser levado para uma onda quase, entendeu? Eu acho que foi isso que aconteceu na Alemanha nazista. Assim, existe a explicação, né? A Alemanha, ela foi destruída em uma série de fatores depois da Primeira Guerra Mundial, pela crise de 29, mas não justifica. Mas, enfim, o povo estava destruído de certo modo e, né, vamos na mentalidade deles. Olha só, a gente vai matar centenas de milhares de pessoas, mas pelo menos o bom alemão vai ficar bem. Então é bizarro de pensar nessa aceitação de que o Estado tem o direito de matar alguém. E até dialogo com outro texto que você passou, o texto seguinte. Exatamente. Esse livro do Hermann Hesse é muito bom. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. Eu tenho ele aqui. É porque ele tem uma passagem, eu queria ler para vocês. Vamos achar ele agora. Ele tem uma passagem que ele fala sobre a singularidade humana, que é sensacional. Sensacional, porque é justamente o exercício de desmassificação, né, de não massificação, que é o que a Hannah Arendt está colocando aqui com muita... Está jogando como desafio e como, assim, o grande mal, na verdade, é a massificação, né? Porque tem justamente essa falta de pensamento no sentido mais próprio que ela traz, que não é cálculo, não é o fluxo de imagens e ideias que passa pela nossa cabeça, mas que é próximo a esse sentido de um senso crítico, no sentido de um distanciamento, de uma interrupção do fluxo automático da vida cotidiana, né, de um afastamento que te faz ver o quadro maior, uma coisa desse tipo. Assim, interrupção, afastamento, experiência de, peraí, né, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo? E o Hermann Hesse, nesse livro Demian, ele traz uma baita defesa da singularidade como valor. Assim, singularidade como valor depende dessa experiência de pensamento. Porque tudo que não tem na massificação é pensamento e nem singularidade. Justamente por isso que é comportamento de massa e não singularização. E sim, esses fatores, né, eles existem, tipo, a Alemanha passou por uma baita crise econômica, social, política, teve toda a destruição da Primeira Guerra, teve a crise de 29, que bateu muito forte lá, tudo aquilo, a gente conhece as imagens, né, as pessoas indo às compras com um carrinho cheio de dinheiro, de tanto que o dinheiro estava desvalorizado,
Então, tinha que encher um carrinho de dinheiro para comprar um pouquinho não era um carrinho cheio de compra, mas assim, metade de carrinho com compra. Você tinha que levar um carrinho cheio de dinheiro, de tão pouco que o dinheiro valia, né? Assim, uma inflação absurda. Mas tem esses outros elementos, né, Pedro, que parece que não se reduzem a isso, que tem ali essa coisa do ódio ao judeu como inimigo, aquele inimigo que está tomando nossos empregos, que está dominando o mundo em todos os aspectos. Circulava ali uma coisa paranoica, né, da paranoia mundial, de dominação mundial judaica, paranoia da dominação mundial judaica. Os judeus estariam dominando o mundo. E aí tem sempre esse paradoxo, né, do inimigo, porque esses regimes autoritários, ou então essas paranoias, assim, eles elegem um inimigo que, paradoxalmente, é inferior. Ele é muito inferior em termos de raça, de moralidade, de tudo, religião, tudo. Ele é inferior em tudo. E, no entanto, ele é muito superior em termos de domínio, porque ele domina tudo. Assim, ele domina a mídia, ele domina as grandes joalherias, ele domina os bancos, ele domina os nossos empregos, ele domina, lá do outro lado, a União Soviética, através da obra do judeu Karl Marx, segundo os nazistas achavam isso, né? Eles se sentiam cercados de judeus por todos os lados, todo mundo é judeu e todos os dominantes são judeus, e porém são os inferiores. Então, como é que funciona isso, né? Tem esse paradoxo do inimigo, que ele é ao mesmo tempo muito inferior, mas ao mesmo tempo super poderoso, e a gente não consegue nunca derrotá-lo. É uma coisa bem de mitologia cristã também, né? Assim, tem o que é o diabo, né? É aquele inimigo, tanto que chamam de inimigo, acho interessante que se chame de inimigo. Ele é infinitamente inferior, né, em poder a Deus, falando mitologicamente, tá? Infinitamente inferior a Deus, porém, ele é infinitamente superior, no sentido de que ele causa todo o mal do mundo, ele nos faz fazer o mal o tempo todo, a gente não consegue nunca vencê-lo, tem que passar a vida inteira lutando contra o diabo, não sei o quê. Essa luta entre Deus e o diabo é o protótipo para essas paranoias de ter um inimigo comum que vai destruir a pátria, ao mesmo tempo é muito inferior. A gente observou isso em vários momentos, com a noção de esquerda, de comunismo. Hoje em dia circula uma paranoia desse tipo entre as pessoas mais delirantes do nosso tempo, né? Os comunistas, os esquerdistas, eles são muito inferiores em termos de moral, em termos de vida e tal, porém eles dominam tudo, são donos das universidades, são donos da imprensa, são donos do capital, são donos dos bancos, tem gente que fala, né, que são donos dos bancos. Enfim, é um paradoxo. Outra sacada do Hermann Hesse, né, nesse livro, como você colocou, é a destruição desse maniqueísmo, né, tem o bem, tem o mal. Não, tem as duas coisas, né? Ele pensa num Deus que reúna as duas coisas em si, o Abraxas, né? Ele retoma isso em umas tradições mitológicas e tal, e coloca desse tipo. Fernando, só para contextualizar, não sei quanto que cortou aí para você me perguntar isso. Fernando perguntou assim, os esquerdistas que são os donos, você disse, estou fazendo um paralelo com a paranoia de dominação mundial judaica que circulava na Alemanha do século XX, né? Fim de 19, início de 20. Que tem um paradoxo aí, né? Porque os judeus são aqueles que são absolutamente inferiores em termos de raça, de moral, isso na cabeça deles, obviamente, não sou eu que estou dizendo, na cabeça deles são aqueles que são inferiores em termos de raça, de moral, não sei o quê, mas ao mesmo tempo dominam tudo, dominam todas as instituições, dominam os bancos, as joalherias, as mídias, o cinema, a União Soviética, tudo é dominado por judeus. Isso se reproduziu algumas vezes ao longo do século XX em relação aos chamados esquerdistas e comunistas, né? Aqueles que são inferiores em termos morais, em termos de forma de vida, em termos de crenças, porém, paradoxalmente, seriam aqueles que dominam todas as instituições. Isso na paranoia das pessoas que deliram dessa forma. Não estou dizendo que isso é uma realidade, sabe? Dominam a mídia, dominam a universidade, dominam os bancos. Tem quem diga, né? Os bancos são dominados por comunistas. Eu fico pensando qual seria o interesse de um
banqueiro ser comunista ou de um comunista ser banqueiro. É uma coisa que não casa, sem querer fazer juízo de valor sobre ser banqueiro ou ser comunista. Acho as duas coisas muito interessantes, mas não me parece que dá para ser a mesma pessoa e ser comunista e ser banqueiro, porque as ideias são muito diferentes, né? Isso, uma ilusão coletiva. Então, ao se criar um inimigo como forma de foco, o povo coloca sua mira nesse alvo, desviando o olhar crítico sobre o Estado. Sim, isso dá uma sensação, né, de que você sabe a quem odiar, você sabe onde está o mal. Né? Tem muitos filmes que jogam com isso, eles jogam com essa forma de identificação de um inimigo, de um mal, que a gente pode descarregar livremente a nossa frustração, nossa agressividade, nossa, sabe? Quando você vê filme de tubarão, assim, o Zizek fala isso naquele Guia Pervertido da Ideologia, que é a coisa que eu mais gosto dele. Assim, eu não sou um grande leitor de Zizek, mas ele tem um documentário sobre filmes, sobre cinema, que é muito impressionante. Assim, ele fala sobre o tubarão, foi um clássico dos anos 80, mas continua existindo filme de tubarão agressivo que vem e mata todo mundo. É aquela coisa da encarnação do inimigo. Né? Você tem tanta coisa na sua vida para se frustrar e para se sentir mal e para se sentir ameaçado. São tantas ameaças de tantos lados. Quando dá uma cara para isso, você pode direcionar todo o seu medo e toda a sua raiva, porque medo e raiva fazem par. Né? Você tem muito medo, mas também tem muita raiva daquilo que te dá muito medo, ou o contrário, não sei. E aí tem isso, né? O tubarão, aquela figura mascarada de faca que vem matando todo mundo, tem essas coisas assim do inimigo. E o sociopoliticamente se manifesta de vez em quando nessa figura de um inimigo coletivo que nos ameaça e que vai nos destruir e que nós precisamos combater. Isso mobiliza muito, gera muita identificação nesse sentido. Né? Tem aí uma coisa de descarregar a frustração, a agressividade, de colocar um foco no medo e na ameaça difusa que envolve a vida. Viver é perigoso, dizia o Guimarães Rosa, né? Viver é muito perigoso. Então, às vezes, quando dá uma cara para o perigo, você se sente bem, no sentido de eu sei de onde vem o mal, eu sei de onde vem o perigo, é isso que eu preciso combater. Só que essa lógica dificilmente se sustenta. Dificilmente se sustenta. E assim como a gente sabe há algum tempo que a paranoia lá da dominação mundial judaica não sustentava, não era verdadeira, não fazia sentido, e ainda, vamos pensar, vamos supor, tudo bem, o dono do cinema, o dono do banco, o dono da joalheria, o dono da União Soviética, são judeus. O que o judeu da esquina tem a ver com isso? Para você ir lá, quebrar a propriedade dele, bater nele, prender ele, matar ele em campo de... Não tem nada a ver, né? Então, é sempre realmente delirante, não faz sentido. A Maria Isabel, só um rapidinho, Pedro, a Maria Isabel perguntou assim, professor, se nesse julgamento tinha a pena de morte, seria como a gente reproduzindo a mesma coisa que ele, ou não, porque estamos falando de um massacre? Vou deixar como questão, não vou responder não, mas vou deixar como questão. Tinha pena de morte, e ele foi condenado e foi enforcado, foi morto. É justo isso? Não sei. A Hannah Arendt, por exemplo, que é uma judia, que está lá acompanhando, que faz toda essa reflexão, que diz que ele não é um monstro, é uma pessoa absolutamente comum, que não pensou, que se tornou absolutamente superficial, e por isso se tornou um grande veículo do mal, mas ela diz que nada disso que ela está dizendo tira a responsabilidade individual dele. Ela diz assim, não, mas... ainda assim, cometendo crimes, há que ser responsabilizado por esses crimes. E há que pagar por esses crimes, na forma do direito estabelecido no momento. Diz ela. Ela não tira em nenhum momento, isso também é importante para vocês entenderem do que ela está falando. Embora ela faça essa reflexão, que é a de tirar o foco, né, dele no sentido de dizer ele é um monstro, ele é o culpado, ele é terrível. Não, é uma coisa que está difusa pela sociedade. Uma coisa, por exemplo, que eu achei interessante, eu estive lá no Museu do Holocausto, em Berlim, e tinha assim, umas coisas antes do nazismo se tornar o que se tornou. Né? Várias imagens, vários vídeos, não, mas imagens e descrições, vários eventos assim que aconteciam de maneira corriqueira,
que você vê que tem ali uma preparação, né, para o que o nazismo se tornou. Então, antes ainda do nazismo se tornar uma máquina de guerra, uma força estatal, não sei o quê, existia, por exemplo, as humilhações públicas. Pessoas que eram consideradas, assim, imorais ou, de alguma maneira, contra a moral nazista, você pendurava, né, um cartaz, tipo, mulheres, eu traí meu marido, né, eu sou uma vagabunda, gente com cartaz, assim, dizeres, professor pela rua com cartaz, que foi pendurado nele, obviamente, né, tipo, eu sou um vagabundo comunista, coisas do tipo, assim, e, e aí tinha uma humilhação pública, um cortejo de humilhação pública dessa pessoa, cercada ali de alguns soldados, mas com a população em geral em volta, né, gente totalmente comum, população comum de classe média alemã em volta rindo, né, fazendo um escárnio, fazendo uma verdadeira procissão de escárnio, de zombaria, de humilhação pública daquelas pessoas. Então você vê que tem mais aí, sabe, do que aquela crise econômica, não sei o quê, tem uma coisa ali rolando que tem a ver com massificação, que tem a ver com ausência de pensamento, que tem a ver com a focalização do inimigo, que tem a ver com uma agressividade, uma frustração que se torna agressiva e que massificada se torna, assim, uma força violenta, muita coisa, cara. Mas voltando para a questão da Maria Isabel, então é algo que está disseminado pela sociedade, né? Tem uma massa ali naquele sentido que elege, não chegou a eleger Hitler porque ele ficou em segundo, mas o Hitler, eu não sei se vocês sabem, ele participou da eleição para presidente, antes de dar um golpe e virar chanceler. E ele ficou em segundo. Teve 2 milhões de votos, e não pensem com a cabeça de hoje que a gente tem no Brasil 200 milhões de pessoas votantes. Não, 100 milhões aqui, né, de pessoas que votam. Não, você está falando de um público votante muito menor, no sentido que 2 milhões de pessoas é muito expressivo, assim, muito, muito, muito expressivo. Papo do segundo colocado que a gente teve aqui, sabe, em termos de comparação de número, tá? Nada de pessoa, figura, nada disso. Mas imagina o segundo colocado da nossa última eleição teve, sei lá, 45 milhões de votos. 2 milhões naquela época era isso, uma votação muito expressiva. E ele nunca escondeu os propósitos dele, ele sempre foi muito claro nos discursos dele. Eu tive esse interesse, até conforme fui trabalhando com esse texto, fui procurar discursos do Hitler, né, assim, antigos, de antes dele ser o que se tornou, nunca escondeu. Está sempre muito claro, ele fala muito claramente em palavras como intolerância, racismo, de maneira positiva. Né? Temos que ser racistas, temos que limpar a Alemanha dessa impureza racial, temos que ser intolerantes contra os inimigos da pátria, que são os judeus, os comunistas, não sei o quê, blá, blá. Ele sempre se mostrou muito violento, muito agressivo, e muita gente votou nesse projeto, muita gente quis, muita gente sustentou, muita gente desejou, muita gente fez com que ele permanecesse sendo o que era. Tem essa dimensão. Mas em nenhum momento a Hannah Arendt diz que isso tira a responsabilidade individual de cada um que praticou crimes efetivos. É difícil você julgar objetivamente essa coisa difusa. Alguém que riu de uma humilhação pública, alguém que levantou a mão e fez símbolo nazista, alguém que julgou alguém na rua, é difícil. Mas os crimes que ocorrem, que você tem como julgar objetivamente, ela diz que tem que julgar sim, que a pessoa é responsável sim. Mas tem essa questão que se levantou, tinha pena de morte e ele foi assassinado. Aí, eu não sei, acho que vale a questão, vale sua questão. Vale sua questão. Em algum momento a pena de morte tem que ser aceita, ou em nenhuma condição ela tem que ser aceita. Isso é uma questão boa, de filosofia política. Foi para eu falar. Acho que tem que pensar. Acho que é importante pensar. Importante pensar. O Fernando quer falar. Fala aí, Fernando. Oi, pessoal, bom dia.
Bom dia, Fernando. Eu gostei muito do texto do Marcelo, né, falando da Hannah Arendt. Eu não sei, eu acho que eu não vou saber pronunciar. De qualquer forma, É isso aí. tem todo esse contexto nazista, né, que ela, por ter ido julgar esse soldado, né, ela acabou por construir no contexto, uma lógica, né, como você diz. Eu vi teu vídeo lá também, e, enfim, essa lógica da massificação, né, assim, que a coisa toda do nazismo culminou antes e não após o Hitler ter assumido, né? E aí isso, né, também acontece no capitalismo, por exemplo, né, que é uma lógica de massificação, né? Você coloca isso lá no vídeo também. E aí, é uma dúvida que eu quero tirar. Eu pedi para falar porque eu não vou conseguir escrever isso tudo. E aí ontem eu estava indo dormir, né? Deixei na Globo, né? Como um bom esquerdista, eu deixo na Globo para dormir, né? E estava passando Vozes do Planeta, eu acho que é isso, Vozes do Mundo, Vozes da Natureza. E aí estavam os índios lá, né? Falando, se colocando, né? Tentando fazer uma Vozes da Terra, obrigado, Thelita. Tentando se colocarem, né? Botar a voz deles para funcionar, tentar valorizar a sua cultura e tudo. Aí eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei pensando, ó, poxa, índio com microfone, né? Com vários títulos, eu fiquei assim, ué, é estranho. Essa lógica da massificação está dentro de mim a ponto de eu acreditar que os índios não podem usar microfones, não podem ter títulos que são coisas criadas por branco, né? Então, eu consigo enxergar essa lógica de massificação nesse contexto também, né? E aí eu penso no movimento negro, né? Coisas que eu estou tentando trazer isso para a atualidade, essa lógica de massificação construída lá, né? naquele julgamento para hoje. E o quão isso é bom ou ruim, o quão esse terreno fica preparado para ser banalizado, né? Com maldade, né? Até que ponto posso dizer, os ricos, os donos do mundo, entre aspas, eles podem se aproveitar desse desejo, dessa atitude dos negros, das mulheres, dos LGBTs, dos índios, de se colocarem, né? Até que ponto eles podem se aproveitar, eles que eu digo, sei lá, aqueles que são contra esse tipo de coisa se proliferar, né? E que eu acho maravilhoso essa atitude que você disse também, que é muito difícil de rebater, né? De ir contra isso, né? Para ter um pensamento, ter uma coisa genuína, né? Até que ponto isso abre espaço para para a maldade entrar? Não sei se você entendeu a minha dúvida, né? Eu queria saber mais ou menos o que você acha disso. A única coisa que eu não entendi, só se você puder explicar, sim, é essa relação do movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, com a situação da massificação, da exploração pelos donos do poder. Como é que você pensou isso? O quanto isso pode ser aproveitado contra eles, contra nós, eu sou negro. Até que ponto, entendeu? Esse mal pode ser né, tratado, colocado e enfim. Sim, eu vou colocar aqui da maneira que eu entendo, né? Em primeiro lugar, você começou chamando a atenção de uma coisa muito pertinente, é que a Hannah Arendt aproveita aquela situação, né? Ela enxerga naquela situação algo que é maior do que aquela situação. E algo sobre o que vários pensadores vão se debruçar durante o século XX, porque é um fenômeno que começa a surgir a partir do século XIX, até com aquilo que o Foucault chama de sociedade disciplinar. O século XIX é uma sociedade cheia de instituições que surgem ali de produção de indivíduos em massa, né? Indivíduos em série. Então, escola, hospital, hospício, convento, prisão, um monte de instituições que têm todos o mesmo esquema,
uma divisão racional do espaço, uma divisão racional do tempo, hora para entrar, hora para almoçar, hora para trabalhar, hora para sair, o seu espacinho ali, desempenhar uma atividade repetitiva, tal. Então, ela, ao mesmo tempo, cria indivíduos, propriamente ditos, e cria uma massa, né, uma massificação total da sociedade. E isso vai dar, parece, no século XX, em movimentos extremamente autoritários e violentos, que são, pela primeira vez na história, nesse sentido próprio, movimentos de massa. Os fascismos são movimentos de massa. Né? A ditadura lá, socialista do Stalin é um movimento de massa. A ditadura fascista, nazista aqui do Hitler é um movimento de massa. Então, começa a ser preciso entender, né? Como é que se forma uma massa e como é que se forma um pensamento de massa, um comportamento de massa, e quais são os perigos sociopolíticos disso, um negócio que ainda não estava na ordem do dia para você pensar, mas a partir da primeira metade do século XX, com essas experiências extremamente autoritárias e violentas, se torna um foco da ciência política, da filosofia política. Vai ter aí o Adorno pensando isso, a Hannah Arendt pensando isso, o Foucault pensando isso, vários, Gustave Le Bon, o próprio Freud, lá na Psicologia de Massas e Análise do Eu, várias pessoas vão se debruçar sobre essa questão, porque ela passa a ser central. E uma coisa fantástica que a Hannah Arendt faz é observar justamente o perigo sociopolítico da massificação, no sentido de que ela prepara o terreno para o florescimento do mal, e mal aqui tem um sentido muito específico. Não é um cara prejudicar o outro, eu sacaneei fulano, eu sou mal, não. É um movimento justamente que tem essas características de ser um movimento de massa e de violência extrema contra grupos inteiros de pessoas. Ela traz o mal para um terreno sociopolítico. Não é o mal que está dentro de alguém, até porque ela não acredita nisso, como vocês podem ver no texto, não tem mal dentro de ninguém, não tem o mal que vem do além. O mal, nesse sentido que ela diz, não é uma pessoa sacanear outra, prejudicar outra, violentar outra, não. É um movimento mesmo sociopolítico de violência extrema contra grupos inteiros de pessoas. E ela faz um salto ali, que é o seguinte: isso não se restringe ao nazismo. Isso é, obviamente, muito visível no nazismo. Porém, olha a coragem da mulher. Espera lá, você pode concordar ou discordar, mas olha a coragem. Ela está falando isso nos anos 60, nos Estados Unidos. E ela diz, não precisa ser nazismo para que haja massificação. E massificação com qualquer bandeira, com qualquer ideologia, com qualquer sistema, se torna solo fértil para o possível florescimento do mal. E ela diz, aqui nesse estado hipercapitalista que a gente está vivendo, como cada vez mais, isso ela vai trabalhar muito no livro chamado A Ação Humana dela, né? Como cada vez mais o ser humano se reduz a ser um trabalhador, um homo faber, alguém que não pensa mais, que não tem tempo de pensar, mas só trabalhar, e, portanto, vai se acostumando a um automatismo, vai se tornando uma máquina automática de trabalho e também de pensamento, também de reprodução de valores compartilhados cotidianamente, vira reprodução, vira um reprodutor de comportamentos, um reprodutor de valores. Isso num sistema capitalista, e por causa de um sistema capitalista que passa a pensar só em dinheiro, trabalho, produção, consumo, lucro, produção, consumo, lucro, saber quem você é, saber onde você se encaixa num sistema de produção, consumo e lucro no sentido estritamente econômico. Ninguém se interessa se você é produtor de uma arte interessante, se você é consumidor de sabe? Não, tem que ser dentro de um sentido econômico. Ela diz, isso produz massificação. E massificação pode produzir mal. E aí, se a gente vai observar, ela tem sua razão, né? Não existem violências contra grupos inteiros de pessoas dentro desse sistema de massificação capitalista. Não existem pessoas que são sistematicamente assassinadas, né, dentro desse mesmíssimo sistema de massificação capitalista. Ao mesmo tempo, anos 60, a União Soviética está lá a pleno vapor, não existe ainda, né? Está começando a sair, é verdade, nos anos 60, as informações sobre o regime soviético, que muita gente não tinha, não sabia direito o que acontecia lá,
Mas mesmo assim, tá? Não é anos 80, não é anos 90, é anos 60. Ainda é a grande potência que faz frente aos Estados Unidos e tal. Ela diz, o que está havendo na União Soviética, com uma proposta comunista, socialista, é mais uma vez massificação, porque ainda se pensa o humano como um humano trabalhador que tem que viver para trabalhar e trabalhar para viver, mas dentro de um sistemão altamente burocratizado, né, sob o controle de um partido único, num sistema altamente burocratizado, hierarquizado, estatal, no sentido de que sufoca a singularidade das pessoas. Né? Tem uma forma de vida, tem uma forma de pensamento, tem uma forma de comportamento. Pronto, massificação com bandeira socialista. E onde há massificação, há terreno fértil para o florescimento do mal. Vai ver quantos milhões de pessoas foram assassinadas pelo regime stalinista. Milhões de pessoas. Então, ela tem sua razão. E ganha antipatia de muita gente até hoje. Muita gente que é de uma esquerda mais tradicional detesta Hannah Arendt, acha que ela é uma agente da CIA, que ela falava mal do Stalin, não sei. Olha, vai ver o que foi o regime do Stalin. Vai ver o que foi o regime do Stalin, né? Aí, claro, quem já é de direita acha que ela é comunista, porque ela critica essa suposta massificação capitalista, critica com razão. Vai ver quantos milhões de pessoas foram assassinadas de fome, de negligência, de destruição de condições de vida. Não tem, cara. Quando você vai por aí, a coisa fica... Ela te abre para a experiência do pensamento. Porque essas grandes crenças políticas, não, o caminho é esse aqui, que dá muito certo em tal lugar, é assim que funciona, te dá uma base, né? Te dá uma assim, eu já sei o que é, o que funciona, o que é bom, o que é mal. Aí não tem experiência do pensamento. Mas quando você faz essa experiência... E aí, você tocou em outro ponto que me parece assim, eu sinto esses movimentos como movimentos de contestação, né? Contestação da massificação e da padronização que se fez no Ocidente, pelo menos desde o século XV, XIV, né? Tem aí a construção de um baita movimento identitário, né, em torno do homem branco, cristão, de posse. Esse é o maior movimento identitário de todos os tempos. E ele produziu avaliações em massa, né, de que tipo de humanos valem mais e têm tais características, e de que tipo de humanos valem menos e têm tais e tais e tais características. Né? Então, me parece que tem aí um movimento de contestação. Acho que aqui você explica melhor a questão. Você diz assim, a sensação que tenho é que para os grupos oprimidos, indígenas, pretos, mulheres, LGBTs, conseguirem se colocar e serem ouvidos, devem respeitar o pré-requisito, que ser capitalista, estar submetido ao sistema opressor, por exemplo. Não sei contextualizar melhor. Cara, eu acho complicado julgar dessa forma, tipo, essas pessoas estão fazendo um pacto com o sistema capitalista opressor. Essas pessoas foram massacradas por um sistema colonial, escravista, senhorial, patriarcal, né, que criou justamente um grande padrão identitário em torno do homem branco cristão de posses, como padrão ideal de humano por excelência, e todo um outros em relação a ele, que foi absolutamente desqualificado, a quem foram sistematicamente negados os direitos mais básicos disponíveis num certo tempo, num certo lugar, e até mesmo o direito à existência, muitas vezes. Né? Os índios foram massacrados, os indígenas daqui foram massacrados. De 5 milhões de pessoas, resta 800 mil, uma conta assim. Então, eu vejo assim, cara, tem que lutar do jeito que dá, com o que tem, né? Se é por dentro do sistema, que seja. Acho complicado julgar, dizer assim, não, mas tinha um caminho certo para eles lutarem, que seria derrubar o sistema capitalista e tal. Tá bom, mas assim... E essas pessoas que estão aí vivas hoje, sofrendo, né? Tipo, têm alguma chance, descobrem caminhos de lutar por dentro do sistema. Não devem fazer isso?
Acho muito complicado de julgar dessa maneira. Mas é possível também pensar dessa maneira, né? Só que fica uma coisa esquisita, assim, no sentido de que, para mim, tá, aí é coisa minha, fica parecendo que tem que esperar alguma coisa acontecer, entendeu? Só quando a gente conseguir derrubar inteiramente o sistema, transformar inteiramente o sistema, aí é que essas pessoas podem falar alguma coisa. Cara, conseguiu falar agora, por dentro do capitalismo, por dentro da televisão, por dentro da empresa, sei lá qual, meu amigo, fala, está criando espaço, está criando visibilidade, está criando meio de expressão, está criando, sabe? Eu acho muito válido, muito válido. Porque senão fica isso que eu falei, né? Pô, são 500 anos para deixar por baixo, 500 anos aqui de destruição da condição de vida de grupos inteiros de pessoas. Aí se eles arrumam um jeito de se virar e sabe, reivindicar visibilidade, expressão, começar a ocupar espaços e tal, aí a gente vai desqualificar os caras para dizer, pô, mas o que importa é derrubar o sistema, isso aí que você está fazendo não vale nada. Não vejo, não. Sabe? Até porque, né, digamos assim, tem grupos que querem transformar e derrubar o sistema. Vai lá, derruba, tenta. Os outros estão te atrapalhando, sabe? São esses outros que estão te atrapalhando? Tem gente te atrapalhando, mas sim, são esses outros? Dificilmente. São poderes muito mais poderosos, né, que impedem uma transformação do sistema. Perfeito, Fernando. Eu acho que é isso, acho que é por aí. Não só válido, como necessário, já era para ter começado, é isso. É mais por aí, já era para ter começado há muito, está atrasado, né? Essa chegada está atrasada. E está certíssimo. De onde eu vejo, me parece certíssimo. Assim. Que seja. Né? Encontrou um jeito por dentro do sistema de abrir caminho, de abrir espaço, vai lá. Tá certo. O que mais, pessoal? Tem mais coisa aí para a gente conversar. Eu tenho uma coisa que antes tinha me chamado a atenção, mas uma explicação sua aí me levou para outro caminho. Eu gosto de economia e me chama a atenção aquela figura lá do burocrata, sabe? Mero cumpridor. E na economia, vou dar um exemplo aqui, você dá 150 de auxílio, não vai resolver para o cara, mas vai resolver para a economia. Porque 150 vai fazer girar a economia toda. Então, arrebentou o indivíduo, mas para a coletividade funcionou. Quando ela foi descrevendo o burocrata, isso me veio muito à cabeça. Burocrata, nesse sentido... Explica para mim essa relação dos 150 para o indivíduo e o burocrata. Olha só. Para o burocrata, na frase dela aqui, né? Para um burocrata, a função que lhe é própria não é de responsabilidade, mas sim de execução. O cara está executando uma política. Entendeu? Então é o seguinte, R$150 não vai resolver o problema do cara, mas vai resolver o problema político da economia, porque vai circular dinheiro, 150 para milhões, entendeu? Desumano e científico, entendeu? Uhum. Se você estiver falando assim, que 150 é pouco, tinha que ser mais, né? Mas o cara dá o mínimo para gerar economia ao invés de resolver a vida das pessoas, faz sentido. Né? Tem até pior que isso, né? Assim, como é que funciona a burocracia? Um dos pressupostos da burocracia, por que ela está falando de burocratização? É uma característica desses estados modernos e contemporâneos, que vão se tornando cada vez mais burocratizados. Então, tem ali toda uma linha de trabalho burocrática para qualquer tipo de atividade que você precisa exercer. Isso chega também ao mercado capitalista, né? O mercado capitalista se torna burocrático nesse sentido de ter um cargo em que você aplica uma maneira de trabalho. E qual é o pressuposto da burocratização?
a desumanização de quem está diante de você. Não é? Essa é, até supostamente, a vantagem da burocratização, porque você não olha para o Alexandro. Imagina que eu estou lá numa situação de burocrata. Você bate lá na minha frente. Ô, Diogo, sou Alexandro, lembra que a gente conversava lá nas aulas de filosofia? Ah, lembro, mas olha, deixa eu aplicar aqui isso aqui que está aqui, toma esse documento. A gente sabe que não é assim que funciona, especialmente, né? As pessoas levam essa coisa do conhecimento muito a sério, então é muito provável que se fosse o Alexandre conversando comigo, eu falo, rapaz, te conheço mesmo, deixa eu dar um jeitinho aqui, rabiscar para cá, para lá, resolvi seu problema. Mas o que se vende até como vantagem da burocratização é a eliminação desse contato pessoal, é impessoal. Tem que desumanizar a pessoa na minha frente para aplicar justamente um método de trabalho. Então, se uma pessoa vem me pedir empréstimo e diz, pô, mas eu vou perder minha casa, eu tenho 7 filhos e não sei o quê, eu estou passando necessidade, cabeça de pessoa, né, de humanizar aquela pessoa, nossa, uma situação horrível, posso imaginar, deixa eu te dar aqui esse empréstimo, cabeça de burocrata. E não estou dizendo, gente, se alguém trabalha com isso, estou dizendo, você é um monstro até, não, estou dizendo como é que funciona a burocracia, vocês vão entender. É você olhar e pensar assim, você tem como pagar de volta esse empréstimo? Qual é a sua renda? No momento eu estou sem renda, justamente por isso que eu estou perdendo a casa, não sei o quê. Sinto muito. Próximo. Carimbo. Não tem, entendeu? É uma lógica que é aplicada. Tem dinheiro para pagar empréstimo, eu te empresto. Tem como provar que tem... Não tem, não vou emprestar. E a burocracia funciona assim, né? Com desumanização de pessoas, inclusive daquela que está exercendo o cargo. Porque para que ela opere nesse alto nível burocrático, ela tem que se afastar das suas emoções, seus sentimentos, da capacidade de se colocar no lugar do outro. Se for ficar se colocando no lugar do outro, você não vai conseguir desempenhar um trabalho desse. Né? Não pode, tem que fazer burocraticamente. Só que isso é levado a um tal extremo nas sociedades de massas que justamente leva ao caso sinistro de um Eichmann que está ali burocraticamente organizando envios de pessoas para os campos de extermínio, sabe? Leva ao caso de o cara que burocraticamente baixa um auxílio emergencial para R$100, quando as pessoas podiam sobreviver com isso, né? Estão no limite da sobrevivência. Vai para um nível tal que... alguém falou aqui dos preços super altos, não sei se tinha a ver com isso, mas eu vou trazer para cá o exemplo. O preço está alto mesmo, né? Do gás, da comida. Então, é assim que funciona. Isso aí é burocracia, tal. Não tem o que fazer. Sabe? Essa é a lógica da burocracia. Essa é a lógica da burocracia. E ela tem essa relação intrínseca com a massificação, com a desumanização. Ela fala em 2 termos, né, assim, importantes para entender o fenômeno do mal, nesse sentido sociopolítico, que não se restringe ao nazismo, como a gente viu, mas que é a superficialidade dos agentes, né? Cada um vai se tornando superficial, superficial, assim, né? É só isso aqui que eu faço. Eu não desenvolvo com nenhuma profundidade as minhas atividades, as minhas reflexões. Eu só aplico essa lógica aqui, que já está dada. E a superfluidade, né, de todos os outros. Todos os outros são supérfluos. Se você pensar em termos do nazismo, são pessoas absolutamente superficiais, matando e assassinando e destruindo pessoas que são consideradas absolutamente supérfluas. Isso tem muito a ver com a lógica da massa também, com os movimentos de massa, com as sociedades de massa. Cada um vai se tornando superficial, porque apenas reproduzindo comportamentos e valores já estabelecidos, sem um aprofundamento, e cada um se sente, até a si mesmo, totalmente supérfluo. Tem 7 bilhões de pessoas, eu aqui ou eu não aqui. Não que a gente fique pensando isso, entende? Não é isso. Mas é que isso vai se disseminando. Você vai se massificando a tal ponto que você vai se tornando supérfluo e se sentindo como... vai se tornando superficial e se sentindo supérfluo, e vendo os outros à sua volta como supérfluos.
E há também essa construção de grupos inteiros que são marcados com, né, um X da superfluidade, são supérfluos mesmo, são dispensáveis, quando não, são matáveis, têm que ser eliminados, varridos do nosso caminho. Isso lá no caso dos judeus. E aqui no caso, por exemplo, que o Fernando trouxe, dos indígenas, foram marcados dessa maneira, né? As populações negras aqui foram marcadas dessa maneira, as pessoas pobres aqui são marcadas dessa maneira. Tem nem manchete de jornal para certos assassinatos que ocorrem aqui. E assassinatos feitos pelo próprio Estado. E quando eu digo pelo próprio Estado, a gente pode dizer isso. O Estado assassina pessoas no nosso país, tá? O Estado persegue pessoas e assassina pessoas. É verdade, né? Vocês sabem disso. Porém, o Estado está aí por causa da gente, né? A gente sustenta esse Estado. A gente faz com que o Estado exista dessa maneira. E a gente não luta muito, em geral, para transformar essa lógica de atuação do Estado. A gente é meio que cúmplice, né? Tem uma cumplicidade. Né? Isso é brabo. Por isso que ninguém gosta assim da Hannah Arendt, porque é muito difícil. Ela traz a gente para um lugar que não tem mais como apontar o dedo e falar que o problema está lá. A gente só consegue ficar, caramba, tem alguma coisa aqui que tem a ver com aquilo, né? O mal banalizado. A Sofia faz uma pergunta. Assim, no texto eu fiquei com uma dúvida a respeito de o pensamento operar de maneira desinteressada. Quer dizer que não deve ter como fim uma via utilitarista? Exatamente. Deixa eu falar um pouco sobre pensamento, então. Quando a Hannah Arendt fala em pensamento, ela está falando em algo muito específico, né? Uma experiência muito específica. Pensamento aqui não é cálculo, não é se eu fizer isso, logo aquilo, vamos maquinar, né? Essa coisa utilitarista que você falou bem. Pensamento não é essa coisa voltada para uma finalidade, que você vai perseguir essa finalidade, vai lá e vai fazer acontecer. Não é. Sinto muito, mesmo que sejam assim, as melhores ideias sociopolíticas que você acha e que é isso que tem que ser feito, você vai. Se não houver pensamento, no limite isso se torna perigoso também. Preciso que haja pensamento. Não é que tenha que haver a abstenção da ação, não, pelo contrário, mas tem que ter momentos de pensamento. Se for só uma coisa automática de seguir um caminho até o fim, isso em algum momento se torna perigoso. O pensamento não é acúmulo de conhecimento, não é acúmulo de conhecimento. Algumas das mentes mais brilhantes do século XX estiveram trabalhando a serviço do nazismo. Alguns dos cientistas mais brilhantes do século XX estavam trabalhando a serviço do regime nazista. Muito da indústria farmacêutica que a gente conhece veio de cientistas brilhantes usando os judeus como boneco de teste. Um nome famosíssimo da física quântica, Heisenberg, nazista declarado. O mestre da Hannah Arendt, grande filósofo, Heidegger, nazista declarado por um bom tempo. Então, assim, não é questão de conhecimento, acúmulo de conhecimento, formação acadêmica, não é doutorado em nenhuma área, não é isso o pensamento. Pensamento não é acúmulo de informação, se fosse isso a gente estava salvo, porque o que a gente tem de informação o tempo todo, né, chegando nas redes sociais e rolando qualquer parada de jornal aqui, tudo isso, informação, não é pensamento. Pensamento não é aquela coisa, sabe, Piaget e Vygotsky, habilidade cognitiva, que a partir dos 5 anos a criança consegue reconhecer a fórmula. Não é isso o pensamento. Isso pode ser até uma condição do pensamento. Se não tiver isso também, tudo bem, a gente não funciona, mas não é isso. Pensamento é o exercício, a prática de interrupção do fluxo automático da vida cotidiana, de saída e afastamento, distanciamento do nosso próprio contexto, das nossas próprias determinações, das nossas próprias definições, das nossas próprias crenças, saída, afastamento para ver, né, para ver as coisas meio que de fora. Ela usa até a metáfora
do ator e do espectador. A gente pode levar mais longe e dizer assim, o personagem e o espectador. Porque o personagem de uma peça de teatro é aquele que está ali agindo de acordo com um script que já está pré-estabelecido, que não foi escrito por ele, ocupando cenários como se fossem a realidade, interagindo naqueles cenários do teatro. A gente pode usar como metáfora, né, como um teatro social. E ela diz, o pensamento é aquela experiência que te arranca dessa posição de personagem, que vai sempre atuando acriticamente e que não entende a totalidade da cena. Imagina que chato seria uma novela se o autor bota lá um personagem que entende, que é onisciente, que entende todo o sentido de todas as cenas e tudo que estão falando dele por fora e onde que aquilo vai dar, de onde que aquilo veio. Não, essa ignorância do personagem em relação à totalidade da peça, ou da novela, ou da série, é fundamental para a série fazer sentido. Então ela diz, a experiência de pensamento, ela arranca a gente, nem que seja por um momento, dessa posição de ator / personagem e traz a gente para a posição de espectador. Porque o espectador é que pode compreender o espetáculo como um todo. Quem é que compreende a totalidade do espetáculo? Mesmo que não entenda tudo, mas quem é que entende mais um pouco da totalidade do espetáculo? O espectador. O personagem não deve entender a totalidade do espetáculo, senão não tem espetáculo, né? E, obviamente, vocês podem imaginar, uma pessoa que está fazendo tudo que ela está fazendo não poderia pensar isso, ela não está dizendo que é para, então, sentar na cadeirinha do espectador e ficar lá, opa, de braço cruzado, vou ficar aqui a vida inteira. Ela diz, não tem esse lugar, não tem essa possibilidade, senão você já se torna atuante no teatro social, mas como espectador, aquele que nunca faz nada, vai ficar só observando, só tentando entender. Não, a experiência do pensamento, ela é de momentos, né, assim, de eventos de pensamento que te arrancam dessa rede cotidiana de respostas prontas e de valores estabelecidos e te interrompe, é uma interrupção do fluxo automático da vida cotidiana. Esse estalo que faz você ver as coisas de uma perspectiva mais ampla e, a partir de então, você retorna para o jogo, retorna para o teatro, retorna para a atuação social, mas com uma percepção modificada, né? Com uma mentalidade diferenciada, com uma postura diferenciada, uma compreensão muito maior. Isso vai ter uma interferência na sua postura, na sua maneira de agir, na sua ação. Entendem? Isso é a experiência de pensamento, que ela diz que aquelas pessoas não estavam fazendo, que o Eichmann não fez, e que nós, muito frequentemente, não fazemos, vamos reproduzindo valores, conceitos, ideias, práticas comuns da vida cotidiana e nos deixamos massificar, porque não fazemos a experiência do pensamento. A experiência do pensamento, ela abre a chance, que também não há garantia, ela diz isso, o texto diz isso, se vocês verem. A experiência de risco é a experiência sem garantia, mas ela pelo menos abre a chance da gente se livrar, nesse sentido, do mal, combater o mal. E quando ela diz combater o mal, não é nos outros, é em nós mesmos. Né? Porque isso é interessante, quando a gente abre mão da capacidade de pensar, abdica da capacidade de pensar nesse sentido profundo e se deixa massificar, abre-se para nós a possibilidade de não só de nos tornarmos vítimas do mal, né? Mas de nos tornarmos veículos do mal, de sermos aqueles que vamos fazer escárnio público de gente com cartaz pendurado por nazista no pescoço, de ser aquele que vai votar no Hitler e ser um dos 2 milhões de pessoas que ajudou ele a depois conseguir dar um golpe de Estado e se tornar chanceler. A gente vai ser aquele que vai ver uma loja de judeus sendo destruída e vai passar ao largo, porque não está nem aí, porque tem que acontecer isso mesmo. Entendem? Então, a gente se torna, veículo do mal. Depois eu vou responder a Luísa, mas só para continuar aqui com a Sofia, ela faz essa formalização. É sim a minha opinião, agora que o mal nunca é radical, que é apenas extremo e que não tem nem profundidade, nem sequer uma dimensão demoníaca. Apenas o bem tem profundidade e pode ser radical. O que seria o bem ter profundidade e ser radical? Nesse sentido que ela coloca. Seria dizer que somos essencialmente mais propensos ao bem do que ao mal? Olha, a Hannah Arendt, ela tem uma
formação cristã que de vez em quando aparece. Assim, ela não é uma cristã no sentido próprio, ela tem uma formação cristã que de vez em quando aparece. Essa ideia, né, de que assim, só o bem tem profundidade, eu não entendo. Eu entendo a outra parte, né? O mal não tem profundidade, não é radical. Isso é uma discussão até filosófica dela com ela mesma, que ela já trabalhou com a hipótese de um mal radical, e é uma ideia que vem do Kant. O Kant, que é um grande iluminista, né, aquela coisa do progresso humano, da razão, não sei o quê, mas no fim da vida ele escreve um livro, eu não lembro se é a Religião nos Limites da Simples Razão, se é o Paz Perpétuo, mas ele fala lá que o humano tem um mal radical. Não importa quanto progresso científico, tecnológico, racional, não sei o quê, tem um mal enraizado. Radical vem de raiz. Quando você diz que o mal é radical, você está dizendo que tem um mal enraizado dentro do coração, da alma, da cabeça, não sei de onde, do humano, de maneira que não importam as condições, esse mal em algum momento vai emergir. Tá? A Hannah Arendt, com a banalidade do mal, ela está criticando a noção de radicalidade do mal. O mal não tem raiz, não está dentro das pessoas, não é alguma coisa que elas são. O mal não é alguma coisa. O mal não é o mal da religião, que vem do demônio, que vem de forças negativas. Não. O mal, nesse sentido que ela está falando, como fenômeno sociopolítico, é justamente banal. É fruto da massificação de pessoas que abdicam da capacidade de pensar, pessoas absolutamente comuns, que abdicam da capacidade de pensar e se tornam veículos do mal, seja no escárnio, seja na indiferença, seja no voto, seja no apoio explícito, seja no espancamento, seja no tornando-se soldados, seja no envio de pessoas em massa para os campos de extermínio. Tem sua parte nesse mal, entende? E é assim que o mal se forma, diz ela, através dessa massificação, dessa superficialização da vida, dessa superfluidade das pessoas em volta de nós mesmos. Isso é que faz o mal. O mal não é radical, não está dentro, não é fruto de um ato demoníaco, não vem de fora. E você pode, em geral, perguntar, mas o Hitler, isso se aplica ao Hitler? O Hitler não seria essa figura realmente malvada, não sei o quê? Aí que tá, não importa. Porque um cara desse sozinho não faz o que o Hitler fez. Não faz. Isso é que é duro. Pode ser assim, pode ter as fantasias mais malvadas do mundo, tá? Pode ter as fantasias mais cruéis, sádicas, terríveis do mundo. Sozinho, não realiza. Não vai realizar. Não nessa escala, né? Aí tem aquela figura do cara que faz uma coisa terrível contra uma pessoa. Tem o serial killer que fez uma coisa terrível contra 15, 20, 30 pessoas. Mas nessa escala dos 5 milhões, sabe? Sozinho não faz. Sozinho não faz. Isso é que é duro. Então não importa. O Hitler é superficial, é supérfluo, ele é um cara que maquina as coisas, entende tudo e é realmente muito sádico, tem muitas fantasias muito cruéis. Não importa, eu acredito que sim, tudo bem. Mas vejam que, para a reflexão que ela traz, não importa. Porque nessa escala, o Hitler sozinho podia ser, no máximo, assim, um serial killer. Fez um mal terrível a 40 pessoas, antes de ser pego. Mas 5 milhões sozinho não consegue. Dar golpe de Estado sozinho não consegue. Institucionalizar um partido da violência sozinho não consegue. Precisa de muito apoio, muito. A Luísa, desculpa, eu estraguei a sua admiração pelo Heidegger um pouquinho. Sabe que eu leio muito Heidegger, né? Eu gosto muito da filosofia dele, mas ele foi nazista, né? Quando o nazismo chegou ao poder, ele foi, inclusive, vale a pena comentar, porque ele tem a ver com essa história. Heidegger foi professor da Hannah Arendt.
Heidegger foi mestre. Tem uma diferença entre mestre e professor, se vocês me entenderem. A gente tem vários professores, mas tem alguns poucos mestres. Aquela pessoa que passa para a gente alguma coisa assim que fica, que eleva a gente, que a gente se sente tocado por aquilo. Heidegger foi professor e mestre da Hannah Arendt. Hannah Arendt foi amiga e amante do Heidegger, né? Ele era mais velho, era casado, não sei o quê, tiveram um caso, breve, mas tiveram, e ela sendo judia, e ele, quando chegou o nazismo ao poder, nazista. Ele se tornou reitor da Universidade de Freiburg, onde ele dava aula. Ele se tornou reitor durante o regime nazista. Justamente, dispensável dizer, né, que você só se torna reitor da universidade, né? Num momento como esse, se você for simpático aos ideais da dominante. E ele não era só aquele cara, né, que se deixou levar, viu uma oportunidade de ser. Não, ele era convicto, ele acreditava no nazismo, ele escreveu durante a vida, deixou vários escritos que ele chamou de cadernos negros, que estão sendo publicados agora, que é só com conteúdo nazista, conteúdo anti-judeu, e ele acaba se tornando uma figura interessante. Hoje em dia, já passou tanto tempo, tudo bem, na época não tem nada de interessante em ser nazista, mas hoje em dia me parece que ele até se torna interessante do seguinte ponto de vista: ele é um autêntico pensador, as obras dele são muito boas, assim, levam muito a gente a pensar. Ele é um cara que, nas obras, é totalmente contra a massificação, um cara que fala em singularidade o tempo todo. E pois é, Luísa, se você pensar, O Ser e Tempo, que é um clássico do existencialismo mundial, talvez o primeiro grande livro existencialista dessa era contemporânea, se você desprezar, né, o Nietzsche, Kierkegaard como precursores e tal, é de 29. E em 33 ele está assumindo reitoria de universidade com bandeira nazista tremulando no telhado. Por isso que eu acho interessante, do ponto de vista humano, como é que ele pode ter sido um pensador tão brilhante e construído obras. Se você ler as obras, não é nazismo, entendeu? Porque tem obras que são panfletos. Tem obras que são panfletos de certos regimes. Aí você entende, claro, o cara era daquele regime e escreveu essa obra que é um panfleto. Mas no caso dele, não. É contra a massificação, é contra a coisa de se deixar levar, né? A grande crítica dele é que as pessoas estão massificadas demais, leem os mesmos jornais, ficam reproduzindo aqueles comentários jornalísticos, não pensam mais, não se singularizam mais, né? Assumem que tem uma essência previamente dada e vão reproduzindo ela a vida inteira. Só que o nazismo é tudo isso, né? E, no entanto, ele teve uma simpatia, muito mais que simpatia, teve uma adesão ao regime nazista, deixou escritos, né, vários escritos anti-judeus e de glorificação do regime nazista, e tem mais, deixou ordens expressas de que se publicasse esses escritos depois que ele morresse. Então, até o fim, parece que ele ainda tinha assim, uma coisa, olha, mas publica isso aí que tem algum valor aí nessa. Ele acreditava, por exemplo, na paranoia da dominação mundial judaica. É curioso, assim, ele no escritório é um grande pensador. Ele fora do escritório é um tiozão do Zap, entendeu? Aquele cara que está compartilhando que o judeu domina a universidade, o banco, a mídia, a União Soviética, não sei o quê. Vocês entendem o que eu estou falando. Não estou dizendo, é muito interessante ser nazista. Não. Do ponto de vista humano, né, de contradições que uma vida humana pode expressar, eu acho muito curiosa a figura do Heidegger. Porque no escritório ele é brilhante e fora do escritório Fernando, fora do escritório ele é um tiozão do Zap. Como é que pode isso, sabe, conversar de certa maneira, né, na mesma pessoa? Isso é muito curioso, muito curioso. É triste, né, Luiz? É triste, assim. E a relação dos dois é curiosa, né? Porque
motivos óbvios, né? Ele sendo... fica mandando corrente lá de o judeu está dominando o mundo, não sei o quê, não tem mais vaga para alemão porque o judeu domina. Muito bizarro. Como vale... Luiz, aí que tá. O que há de interessante é justamente isso que eu estou tentando dizer. Se você lê a obra, aquilo não é nazismo. Entende? Aquilo não é nazismo. Se fosse, estava resolvido. O cara é nazista, escreveu essa obra que é um panfleto nazista, joga a obra fora junto com o cara, não tem nada. Mas a obra não é nazista. E não precisa acreditar em mim. Lê, né? Vai ler. Não é quase nazista o negócio. É um negócio de pensamento, singularidade, antimassificação. É um caso a ser pensado, um caso sério a ser pensado. E nesse sentido aí, tem obras que dá para separar, sim, dos autores, tanto na arte quanto no pensamento. Se a gente for exigir uma perfeição moral do autor para poder aproveitar a obra, a gente está mal parado com o ser humano. Que vai ser muito difícil você encontrar um ser humano que, olha, esse tem excepcionalmente bom, assim, um caráter absurdamente íntegro, e ainda por cima fez uma obra maravilhosa. Só você pensar, né? A gente usa física quântica o tempo todo, não a gente, né? Mas a tecnologia que a gente usa física quântica o tempo todo. Heisenberg está por trás disso aí tudo. Vai jogar fora essa tecnologia? Heisenberg, nazista, mais convicto ainda que o Heidegger. Queria mesmo, ficava maquinando jeito de construir tecnologia para usar a serviço do regime nazista. Um negócio terrível. Mas Não, alguns casos são extremos, Luísa, com certeza. Mas é o que eu estou dizendo, né? A obra, curiosamente, ela não tem essa marca nazista, assim. Muito curioso. Exatamente, é isso, Fernando, é isso. Nazista, mas pensou o princípio de incerteza, que é a base de muita tecnologia que a gente tem. Só tecnologia, hein? Você não veio aplicar física quântica na vida, que vai influenciar o universo, que vai, sabe, viver de tal jeito ou de tal jeito por causa de física quântica, isso é tudo mentira, hein? Não caio nesses papos, não. Coach quântico, não sei o que, não. É tudo mentira. Mas em termos de matemática e tecnologia, sim, a gente é cercado de objetos, de tecnologias, não só objetos, mas tecnologias que funcionam com base em princípios da física quântica. Aí sim. É impressionante, isso se tornou yoga quântica, reiki quântico, coach quântico, não sei o que quântico. Não. Se alguém gosta, não fica chateado comigo, não. Fica chateado com o cara, porque ele está te enganando. Não existe isso de aplicação da física quântica assim na vida, sabe, cotidiana, que você controle. Tem aplicação, sim, muita, tecnológica, e você está cercado delas, mas na vida, assim, na forma de viver, não tem, não. Treta, tudo treta. Gente, e aí, tá bom? O que mais? Dá tempo aí para uma última conversa, se quiserem, se é que dá, mas a gente faz dar. Se alguém quiser conversar mais alguma coisa, mais alguma dúvida, a gente dá mais 5 minutinhos. Se não, vou encerrar. Valeu, Luísa. Agora, daqui a 15 dias, a gente se encontra de novo. Vamos falar sobre o Aquile Mbembe. Que bom, Luísa, que você gostou. Que bom, Thalita. Valeu, Fernando. Valeu, Pedro. Foi legal mesmo. Essa conversa é muito boa. Agora,
Daqui a 15 dias a gente se vê de novo, conversa sobre todo o resto, né, que sempre rola, mas sobre um foco maior ali no Necropolítica, do Achille Mbembe. É um excelente texto também. É um texto difícil, tá, gente? Não estranhe, assim, se vocês forem lendo, pô, não estou entendendo porcaria nenhuma, é difícil. Mas aí você respira, deixa para não entendeu isso aqui, deixa para lá, vai seguindo. Aí daqui a pouco você começa a entender algumas coisas, tá? Valeu, pessoal. Um abração para vocês. Muito obrigado aí pela presença. Vamos ver se a gente participa mais lá nos fóruns, é um espaço que a gente pode conversar. Vou abrir lá, hein? Botar a pergunta lá para vocês, ver se vocês aparecem. Por hoje é só. Valeu, pessoal. Um abração. Se cuidem muito, cuidem da cabeça, do corpo, de tudo mais. A gente se vê. Valeu, um abraço.